Existe uma doutrina que está nascendo na sociedade hoje e ela se chama panteísmo. E muitas vezes você vai praticar ela sem perceber que está praticando o panteísmo. Vejamos, eu tenho um vídeo aqui no canal que, se você pesquisar aí no YouTube, eu vou aparecer em segundo ou terceiro lugar falando sobre panteísmo. Mais ou menos umas 700 pessoas já visualizaram este vídeo, mais ou menos umas 400 ou 300 chegaram até o final. Então, portanto, tem um grupo de pessoas buscando para entender sobre o que é panteísmo. Quem são os panteístas? Para falar sobre panteísmo, primeiramente eu preciso trazer uma ordem metafísica para a gente compreender este assunto. Mas antes de aprofundar mais nele, deixa eu me apresentar aqui. Olá, seja bem-vindo ao canal O Aprendiz de Filósofo. Eu sou Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Para falar sobre este assunto de panteísmo, eu não vou trazer uma pessoa que é do ramo cristão, porque vai dizer que isto é satânico, diabólico, materialista. Como eu já assisti um vídeo aí do Padre Paulo Ricardo, ele tem muita autoridade para falar que o panteísmo é um disfarce materialista de uma espiritualidade, ou uma espiritualidade materialista. Mas eu não vou trazer ainda um escritor ou uma autoridade cristã para dizer aqui. Primeiramente, eu vou trazer uma autoridade do mundo ocultista, ou do mundo esotérico, ou do mundo teosófico. O nome dela é Helena Blavatsky. Helena Blavatsky, ela foi uma russa lá do século XIX que escreveu uma obra fantástica, que é esotérica e ocultista, que lá no livro Antropogênesis, que é o livro 3 da sua obra, lá na página 291, ela aborda que quando houve a queda do ser humano na matéria, apareceu dois grupos de pessoas humanas. Aí que deu origem às religiões. O primeiro grupo passou a adorar o Deus invisível, ou o Deus Uno, o Deus eterno. Então, o grupo primeiro adorava um Deus invisível, um Deus transcendente, um Deus Uno. O segundo grupo se tornou um grupo materialista, fanático, que adorava a natureza. Aí deu origem aos primeiros panteístas. Panteístas quer o quê? Pan quer dizer tudo é Deus, ou tudo pan, teísta, teísta é Deus. Então, tudo aqui é Deus. Então, esses panteístas passaram a fazer adoração à natureza. Além da natureza, eles vão prestar cultos a espíritos da terra, a poderes das trevas, cósmicos e antropomórficos, com os quais fizeram aliança. Ou seja, esses panteístas, alguns vão fazer culto à natureza, que nem está tendo um movimento aí ecológico, pessoas indo para o meio da floresta, abraçando árvore e etc. É bonito a princípio, mas de certa forma existe um pezinho panteísta ali. E ainda, existe outra linha ainda que vão fazer pactos ou contato com espíritos terrenos. Vão desligar desse espírito superior, vão fazer pacto com espíritos terrenos. Vão ser pessoas praticantes da feitiçaria, do ocultismo, vão praticar feitiços, manipulação da natureza, manipulação de pessoas humanas através de feitiçaria. Isso não sou eu que estou dizendo. Se você pega lá Antropogênesis, da própria Helena Blavatsky, ela vai dizer isso, que o segundo grupo passou a adorar um Deus absoluto, que não é cognoscível, mas é incognoscível, e o segundo grupo passou a fazer um culto mais fálico, mais antropomórfico, adorando criaturas, fazendo pacto com espíritos. E aí que tá, ela afirma isso. Então, qual é o verdadeiro culto então? Segundo o cristianismo, se a gente for pegar na linha cristã,
O verdadeiro culto é aquele culto que você faz uma adoração ao Deus invisível. Mas aqui a gente vai ter que quebrar uma linha de a gente ter em nossa cabeça um Deus antropomórfico, raivoso, nervoso. Mas é um Deus de puro amor, eterno, imutável e indivisível. Os panteístas acreditam que tudo é que Deus, e Deus é divisível em pequenas forças espirituais nesta matéria. Bem, não vai ser por aí, porque isso já é uma religião mais materialista. A partir da queda do homem, o homem se desligou desse espírito superior, que a gente chama de Deus, e passou a fazer ligação com esse espírito mais terreno. Esses primeiros homens, segundo o que a Helena fala, eles vão fazer adoração ao espírito invisível da natureza. Invisível, não é visível, da natureza, cujo raio o próprio homem sente em si mesmo. Você lembra lá aquela afirmação de Santo Agostinho? Santo Agostinho, ele talvez praticava um panteísmo quando ia para o maniqueísmo. Porque ele falava que ele estava buscando Deus fora, mas chegou um tempo que ele encontrou Deus dentro de si mesmo. Deus fez morada em si mesmo. E o apóstolo Paulo, ele vai criticar, lá em Romanos 1, 25, ele vai criticar os gentios, os romanos, que ele fala a seguinte coisa aos romanos: trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Ou seja, agora você vai entender uma coisa aqui que eu vou trazer uma questão metafísica que eu tinha abordado. A metafísica é a habilidade de você especular sobre coisas que estão apenas nas ideias ou uma realidade que você consegue captar apenas na imaginação sua aqui. Ou seja, um Deus invisível, um Deus que você não vê. Então, esse Deus é o ser, é o uno, é o imutável. Este mundo criado aqui é o ente de Deus. E você está dentro deste mundo. E você perde essa conexão com esse ser. E você troca a adoração desse ser, Deus, por essa criatura de Deus, que é o mundo, primeiramente. Começa a adorar a natureza, começa a fazer um animismo. Depois isso não é o suficiente, você passa a adorar criaturas, pessoas, estátuas. Você passa a adorar líderes religiosos. Em vez desses líderes, essas criaturas, ser uma ponte para te ligar a esse ser invisível, simplesmente a tentação da pessoa humana é ficar na matéria, ficar querendo fazer contato com as forças das trevas, ou como a igreja vai dizer, com um demônio. Então, se você for ir caminhando para o panteísmo, você vai ver muitas pessoas afirmando que o panteísmo é simplesmente um materialismo disfarçado de espiritualidade, que fala que você vai unir-se com Deus. E se você caminhar para a cultura cristã, vai dizer que você não vai unir-se com Deus. Se você caminhar para a cultura filosófica, vai dizer também que você não vai unir-se ao ser, porque o ser já é em si mesmo, ele não precisa de acréscimo e nem de nada. Mas, se o panteísmo não faz sentido, o que faz mais sentido do que o panteísmo? Como eu já abordei no vídeo aí que já postado no canal. O que faz mais sentido do que o panteísmo é o paniteísmo, que o próprio apóstolo Paulo vai afirmar: em Deus nós vivemos, nós nos movemos e nós morremos. Vivemos, movemos e morremos. Viver em Deus, mover-se em Deus e morrer em Deus. Viver, mover e morrer em Deus. Mas isso vai trazer o quê? O paniteísmo. Paniteísmo vai dizer o quê? Pan, tudo, e paniteísmo. Paniteísmo quer dizer que a terra, o ente aqui, não é Deus, eu não sou Deus, a natureza não é Deus, mas essa natureza ela depende de um ser necessário para existir. Então, se ela depende de algo para vir existir, então o que eu devo render culto não é a natureza, não é esse ser
não é esse ente contingente, não é esse ser contingente, mas eu devo render culto ao ser necessário para a existência da natureza, para a existência da minha vida. Então, nessa especulação intelectual, filosófica e metafísica, vamos pensar que Deus é um ato puro, invisível, que você vai sentir ele em seu ser e não fora de si. Deus é incognoscível. Às vezes você não vai conseguir compreender ele, mas ele muitas vezes vai se revelar a você. Você não consegue manipular Deus. Muitas vezes os panteístas acham que está manipulando Deus, mas simplesmente está manipulando forças terrestres. Mas Deus não é manipulável, porque Deus sempre é. Se o Deus é manipulável, então ele está dizendo que você é um Deus que manipula o próprio Deus? Não. Então, você vai fazer o Deus cognoscível. É por isso que a cultura cristã muitas vezes tenta resolver este problema, que quando Jesus se manifesta, aquele Deus que era incognoscível para os israelitas passa a ser um Deus cognoscível através da manifestação de Jesus. Mas aí Deus, ele é espírito, Deus, ele é matéria e Deus, ele é movimento. Mas eu estou dizendo que Deus é três pessoas? Não. Deus é tudo isso aqui, mas em realidades diferentes. Você consegue captar ele em realidades diferentes. Mas Deus não é três pessoas. Então, na espiritualidade cristã, vai dizer que Deus é Deus, Filho e Espírito Santo. Três pessoas da Santíssima Trindade. Aí fundamenta talvez o dogma da tradição cristã. Deus são três pessoas, mas Deus não está dividido. Deus não está fragmentado. Deus está unido. Talvez, se a gente for colocar numa questão teológica de escatologia, do fim dos tempos, nos fins dos tempos, nós todos seremos um com Deus. Ou nós todos seremos participantes da natureza divina, mas nós não estaremos agregando nada em Deus, porque Deus já é si mesmo. Mas nesse momento nós somos seres, nessa matéria, que muitas vezes fica oscilando entre o culto ao Deus invisível e muitas vezes culto à criatura aqui nessa existência. Mas no fim dos tempos, talvez nós chegaremos saindo de não conhecer Deus face a face, nós vamos passar a conhecer Deus face a face, saindo dessa visão panteísta, se entregando aos poderes materiais e das trevas, vamos parar de ser controlados por o demônio, que as pessoas muito dizem, e no fim seremos mais panteístas, ou Deus é tudo em todos. Espero que esse conteúdo possa agregar bastante em sua vida e até o próximo vídeo do canal. Não se esqueça de compartilhar esse conteúdo para mais pessoas, dar o seu like e fui!